Alamarrinha, alabaela, rabaiola, marnani. Ih, rapaz, apareceu um bicho ali atrás, hein? Tava gravando sem flash, olha aí, que interessante, ó. Sabe o que que é isso? Você sabe o que que é isso? Se você disse que é uma melancia, você está correto. Se você disse que é um melão, tá mais ou menos. Se você disse que era uma bola de futebol americano, verde, dá pra, né? Agora, se você disse que era uma astronave alienígena que veio do planeta Júpiter, Saturno e Urano, fulano, beltrano, cicrano, você está incorreto. Agora, por que diabos tem uma melancia na minha área de trabalho? É porque o último episódio de Chapolin teve a ver com melancia, né? Então, né? Do Dr. Chapatin, na verdade, né? Do Chapolin teve a ver com melancia, não. E é uma melancia que não está muito bem enquadrada, porque ela está em redondo. Hoje, nós estamos aqui para... Bem, há alguns meses atrás, né, em agosto do ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre os atores que fizeram os personagens de Chaves, né? Como eles estão hoje em dia, né? Como eles estavam antes de partirem para sempre. Enfim, agora eu pensei em fazer sobre os dubladores. Agora não, né? Desde aquela época que eu tô pensando em fazer esse vídeo, só fiz agora. Sim, porque como vocês sabem, Chaves foi dublado no Brasil. E ele foi dublado por dubladores que falam português. O que você achou que os caras lá do México falam português aqui só pra ver aqui? Você achou mesmo? Você achou mesmo? Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou focar apenas na série clássica, que foi feita ali entre os anos 70, não, entre 72 e 80. Tô bom hoje. Eu não vou contar nem o Clube do Chaves e nem o desenho animado, porque isso não é... Aí já é outra história, já é outros 500. Bem, a série clássica de Chaves passou por 4 estúdios de dublagem. O primeiro deles foi o estúdio Maga, que fez as vozes mais clássicas que a gente conhece aí, né? E, obviamente, né, o primeiro que comprou o seriado e transmitiu no Brasil. E a dublagem foi feita entre 1984 e 1992, dividida em 4 lotes diferentes. Ou seja, a dublagem mais clássica aí, né? E que todos nós crescemos assistindo. Já entre 2005 e 2008, chegaram os DVDs de Chaves e Chapolin aqui no Brasil. E eles receberam uma nova dublagem feita pelo estúdio Gabia, que já tem alguns dubladores diferentes, né? Outros que, na verdade, todos os que ainda estavam vivos dublaram nesse lote aí, eu acho. Eu acho, né? Acho que sim. Entre 2012 e 2014 foi dublado pelo estúdio da Hill Sound e transmitido no SBT mesmo. E entre 2018 e 2019, o seriado foi transmitido no Multishow e recebeu a dublagem do Som de Veracruz. Então está curioso para saber quem foram os dubladores que dublaram os personagens no seriado? Então, sigam-nos os bons. Bem, já que estamos falando de Chaves, é claro que vamos começar pelo personagem principal. O Nhonho. Mentira, é o Chaves mesmo. O Chaves recebeu 3 dubladores aqui no Brasil. Pelo menos no seriado clássico, né? Ao todo ele teve 5, na verdade. 5 mesmo? Acho que é. Mas na série clássica que a gente conhece são 3 dubladores. Sendo que o primeiro deles e o melhor de todos, né? Diga-se de passagem, foi o Marcelo Gastaldi. Marcelo Gastaldi foi o fundador da Maga, que foi o primeiro estúdio que dublou Chaves. Por isso, o estúdio recebe as iniciais do seu nome. Marcelo Gastaldi, Maga. Eu sei que vocês estão querendo que eu boto aqui o áudio aqui dos personagens aqui falando com as vozes dele, mas da última vez que eu botei um vídeo de Chaves aqui, a Televisa bloqueou tudo aí, então eu não quero ser bloqueado não. Mas você já conhece os caras também, então nem precisa. E bem, ele foi o dublador do Chaves entre 84 e 92, né, que foi todo o lote aí da Maga.
E, infelizmente, Marcelo Gastaldi faleceu no dia 3 de agosto de 1995. Ele morreu com 51 anos e a causa da sua morte é desconhecida. E bem, como ele era o fundador da Maga, depois que ele morreu, a Maga também acabou. Ou seja, a Maga é uma empresa, é um estúdio extinto, né? Fazer o quê? E além do Chaves, ele também fez a voz de vários outros personagens, como por exemplo o Corvo Jubileu no Pica-Pau. Dessa você não sabia. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. O segundo dublador do Chaves foi o Tata Guarnieri, que fez a voz dele no estúdio Gabia, ali para os DVDs da Amazonas Filmes. Além disso, ele também dublou o Chaves no desenho animado. E a voz dele no desenho animado ficou perfeita, né? Ao contrário do seriado mesmo. É porque, cara, a gente já estava acostumado a ver o Chaves como o Marcelo Gastaldi, né? Mas como ele já tinha morrido, né? Então não dá. Agora o desenho animado, é a primeira vez que a gente vê, né? O Chaves desenho animado, a gente já vê ele com a voz de Tata Guarnieri, a gente já acostuma logo, né? Né, cara? Tá aí, sujeito pomposo, Tata Guarnieri, ó. Atualmente ele está com 68 anos de idade. E outras dublagens feitas por ele incluem, por exemplo, o Pateta. Ele dublou o Pateta ali por um momento ali dos filmes ali, inclusive no filme Aconteceu no Natal do Mickey. E o seu dublador mais recente é o Daniel Miller, que começou dublando ali as últimas temporadas do desenho animado, né? Pelo menos as últimas que foram exibidas no Brasil. E também começou a dublar o Chaves na Rio Sound, no SBT mesmo, né? E no Som de Veracruz, no Multishow. E ele é o atual dublador do Chaves mesmo, né, cara? Atualmente ele está com 40 anos de idade e outras dublagens feitas por ele incluem, por exemplo, Capitão Man em Henry Danger. Valeu. Você é o último? Sou sim. Você quer dar no pé? Eu quero ir pra casa. Tá bom, vai. Obrigado. Semana! Falamos do Chaves, agora vamos falar do Kiko. O Kiko recebeu 2 dubladores da série clássica, sendo que o primeiro deles e o mais famoso, né, que caracterizou, né, a voz do Kiko no Brasil, que é bem diferente da original, né, assim como a do Chaves também é bem diferente da original. Enfim, o primeiro dublador do Kiko e também o mais recente foi o Nelson Machado. Aí, cara, Nelson Machado, esse cara é bom, rapaz, esse cara é bom. O Nelson dublou o Kiko no lote da dublagem maga, né? Em todo o período, né, da dublagem maga, também na dublagem Gabi, ele fez a voz do Kiko e no Multishow, né, no Som de Veracruz. E atualmente o Nelson tá com 68 anos de idade. Além disso, ele também fez a voz do Seu Siriguejo no Bob Esponja. Ele foi um dos dubladores do Seu Siriguejo, né? Eu não perca! Que cheiro estranho é esse no ar? Eu estou cheirando a Plankton! Enfim, seu segundo dublador foi o Vinícius Souza. Olha aí, o Vinícius Souza. Que fez a voz do Kiko apenas na Rio Sound. E sim, esse foi seu único trabalho na dublagem. Atualmente o Vinícius Souza está com 28 anos de idade. E tá aí, ó, o sujeito aí, ó. E agora vamos para a Chiquinha. A Chiquinha também teve 2 dubladoras. Aliás, ainda tem 2 dubladoras até hoje. A primeira delas foi a Sandra Mara Azevedo. Olha, a Sandra Mara Azevedo dublou a Chiquinha na dublagem maga, né? Entre 84 e 88. Depois ela voltou a dublar no Rio Sound e Multishow. Atualmente ela tem 63 anos de idade e um dos seus trabalhos na dublagem foi a... Esqueci o nome, é uma tia lá do Miguel de Viva a Vida é uma Festa. Vocês estão todos aí. Você achava que não? Ah, sei lá. Achei que fosse uma dessas histórias que os adultos contam pra crianças. Tipo, vitaminas. Miguel, vitaminas são reais, tá? Eu tô começando a acreditar também.
E sua segunda dubladora, e acredito que a mais famosa, foi a Cecília Lemes. Cecília Lemes começou dublando a Chiquinha na dublagem maga mesmo, entre os lotes de 90 e 92, substituindo, né, a Sandra Mara Azevedo, que tinha viajado. Depois ela dublou na dublagem Gábia e nas dublagens da Rio Sound Multishow não, Som de Veracruz, ela dividiu a voz da Chiquinha com a Sandra Mara. Ou seja, Cecília Lemes dublava metade dos episódios e a Sandra Mara dublava outra. Deu pra entender? Enfim, a Cecília Lemes, né, atualmente ela tem ganhado mais destaque aí no meio da dublagem paulista aí, né? E uma de suas dublagens mais recentes, né, é a avó da Mei Lee em Red Crescer é uma Fera. Eu achei isto fazendo. Eu sei que é difícil esconder essa fera de todos. É tão legal deixá-la sair, libertador. Mas toda vez que isso acontece, ela se fortalece. E aí você ficará presa a ela para sempre. E agora vamos falar do melhor personagem de todos, né, cara? O Seu Madruga, também conhecido como Seu Ramon, meu Sadruga. E como ele mesmo diz, algumas mulheres o chamam de Mamá. Menos a Dona Florinda, que chama ele de tripa esticada. É tripa esticada mesmo? É lombriga? Não lembro muito bem, mas é tipo isso. Seu Madruga também recebeu 2 dubladores no Brasil. O primeiro e o mais famoso de todos foi o Carlos Seidel. Carlos Seidel, além de se parecer muito fisicamente com ele, também cara, não existe Seu Madruga sem a voz do cara. Enfim, ele dublou na dublagem maga, né? Em todo o lote da dublagem maga, na dublagem Gábia e no Som de Veracruz no Multishow. Ou seja, ele continua dublando o Seu Madruga até hoje, né, cara? Atualmente ele está com 74 anos de idade e outro trabalho que ele fez na dublagem foi o Sargento em Toy Story. Sim, senhor! Muito bem, homens! Vocês ouviram? Prioridade máxima! Repito, prioridade máxima! Posto avançado! Acelerado! Vamos! O segundo dublador do Seu Madruga foi o Marco Moreira. Marco Moreira começou dublando o Seu Madruga no desenho animado, né? Que ele substituiu o Carlos Seidel, né? Depois que eles teve uns problemas lá e saiu, teve que sair, né? Fazer o quê? E também dublou o Seu Madruga na dublagem da Rio Sound em 2012. Atualmente ele está com 57 anos de idade e outra dublagem que ele fez foi o Malvo em Todo Mundo Odeia o Chris. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Pior que é verdade. Então eu quero que me ajude a entrar no colégio. Por que você quer arrombar o colégio? Não tem nada lá pra roubar. Eu sei, já cometi esse erro antes. Eu não quero arrombar o colégio. Quero estudar no colégio. Vai ser o primeiro passo para eu dar a volta por cima. Dona Florinda. A Dona Florinda agora... Dona Florinda tem uma particularidade interessante porque ela é a única que teve... Ela é uma das únicas personagens aí, né, que nunca mudou de dubladora. Ela tem a mesma dubladora desde 1984 e dubla até hoje a Dona Florinda, que é a Marta Volpiani. Marta Volpiani tá aí, ó, dublou em todos os lotes, na Maga, na Gábia, na Rio Sound, na Som de Veracruz, em todos. Atualmente está com 65 anos de idade e outro trabalho que ela fez na dublagem foi a patroa do Dave em Alvin e os Esquilos. Por favor, desculpem a demora. Só vai levar alguns segundos. Mas é pra fazer suspense. Oh, ele chegou. Professor Girafales. Professor Girafales teve 3 dubladores no Brasil, sendo que o primeiro deles foi o Potiguara Lopes. Potiguara Lopes dublou só em pouquíssimos episódios do lote de 84, né? Entre eles eu posso citar alguns como Na Escola Domingo, O Caçador de Lagartixas, A Catapora da Chiquinha, né? Enfim, foram bem poucos episódios que ele dublou, mas foi lá só naquela fase inicial mesmo do programa. Aquela mesma fase que o Chaves tinha a voz fininha. Ou seja, o Potiguara Lopes acompanhou só a voz fininha do Chaves e é só isso mesmo. Infelizmente, ele faleceu no ano de 1992. Com 50 anos de idade. E outra dublagem que ele fez foi o Toquinho, o sobrinho do Pica-Pau. Que eu inclusive até falei num vídeo aqui que, né?
Seu segundo e mais famoso dublador foi o Osmiro Campos, que começou ali substituindo, né, o Potiguara Lopes como dublador, né, do Professor Girafales, e seguiu até o final da dublagem maga, e também dublou nas dublagens Gábia e Rio Sound. Infelizmente, Osmiro Campos faleceu em 2015, com 82 anos de idade. Surpreendentemente, a mesma idade que o Rubem Aguirre tinha quando morreu, olha só. E outra dublagem que ele fez foi o Spectraman. Barriga, já chega! Enfrente alguém do seu tamanho! E o seu dublador mais recente é o Mauro Ramos, olha aí. Mauro Ramos é um dos maiores dubladores do Brasil da atualidade, né? E ele começou a dublar o Professor Girafales ali na Rio Sound mesmo, né? Bom, quem dublava os diálogos do Professor Girafales era o Osmiro, mas as canções eram dubladas pelo Mauro Ramos. E na dublagem de som de Veracruz ele passou a assumir o Girafão completamente. Atualmente ele está com 61 anos de idade e ele fez uma infinidade de personagens bons aí. Mas um deles que eu vou citar aqui agora é o Pumba de O Rei Leão. Senhor Barriga, seu Barriga, o pançudo, Zenon Barriga e pesado, também conhecido como Rica Pancita, ou também pança de tambor usado, ou disco voador, ou melancia com pernas. Coitado do cara, gente. Enfim, o seu Barriga teve 4 dubladores no Brasil. 4 dubladores no Brasil, cara. Sendo que o primeiro deles e o mais famoso foi o Mário Vilela. Cara, Mário Vilela é a voz do seu Barriga, cara. Não tem quem o substitua. Mesmo que tenham vindo mais 3 depois dele, né? Mas, cara, ninguém consegue fazer a voz igual do Mário Vilela. Deixa eu tentar aqui, ó. Pague o aluguel, pois tenha que ser o Chaves de... Não dá. Enfim, cara, Mário Vilela dublou só na Maga mesmo, né, cara? Ele dublou no lote todos os lotes da Maga e foi cogitado para participar na dublagem Gábia, mas infelizmente ele faleceu no ano de 2005, com 82 anos de idade. E bem, outra dublagem que ele fez foi a baleia Dopey Dick no Pica-Pau. Oh, minha enxaqueca, por favor, tem uma aspirina. Ô, balinha rosa! Ouça, eu não aguento mais. Seu segundo dublador foi o Faduli Costa. Faduli Costa fez a voz do Sr. Barriga na dublagem Gábia, nos DVDs da Amazonas Filmes. Outra dublagem que ele fez foi o tio avô Stanford em Gravity Falls. O risco insano, o ato de você ter religado aquele portal. Você não leu os meus avisos? O terceiro dublador foi o Gilberto Baroli, que também dublou na dublagem Gábia. Atualmente ele possui 80 anos de idade e ele dublou a saga de Gêmeos nos Cavaleiros do Zodíaco. As estrelas divinas da galáxia. E o seu quarto dublador e o mais recente é Gustavo Berriel. Por um segundo eu tinha esquecido o nome dele. Ele começou dublando o seu Barriga na dublagem da Rio Sound e também dublou no som de Veracruz. Atualmente ele tem 36 anos de idade e outra dublagem que ele fez foi o Robb Stark em Game of Thrones. Você me implorou para mandar Theon negociar com o pai dele. Eu ignorei o seu conselho. A bruxa do 71, Dona Clotilde, também teve 3 dubladoras no Brasil. A primeira delas e a mais clássica foi a Helena Samara. Helena Samara dublou nas dublagens Maga e Gábia, e assim como o seu Barriga, não tem nenhuma voz que substitua dela. Infelizmente, ela morreu em 2007 com 74 anos de idade. E outra dublagem que ela fez foi a Vilma Flintstone nos Flintstones. Agora fique quieto, Dino. Você precisa ficar seco. Não quero que você apanhe um resfriado. Sua segunda dubladora foi a Beatriz Loureiro.
A Beatriz começou dublando no desenho animado e passou a dublar também a Dona Clotilde na dublagem da Hill Sound. Outra dublagem que ela fez foi a Muriel em Coragem e o Cão Covarde. Minha nossa, coragem veio disso. Minha horta finalmente deu frutos. Vejamos o que é isso. E sua terceira dubladora foi a Isaura Gomes, que dublou no Som de Veracruz do Multishow. Infelizmente, ela morreu em 2022, agora há pouco tempo, com 84 anos de idade. Ou seja, se tiver alguma outra dublagem de Chaves, aí eles vão ter que arranjar alguém para substituir a Dona Clotilde. Provavelmente eles vão chamar a Beatriz Loureiro de novo, né? Porque é a única que tá viva. Ou vão chamar outra também, né? Vou dar uma dica para vocês. Selma Lopes. Enfim, a Isaura Gomes também foi a primeira dubladora do Cascão no Brasil aqui. Economizamos a escada, né? Mas e pra pegar o material? Sou bonzinho pra ajudar. Nhonho. O Nhonho já é um caso um pouco mais diferente dos outros que eu falei aqui, né? Pois como no original ele foi interpretado pelo mesmo ator que o Sr. Barriga, então logicamente ele recebeu os mesmos dubladores. Na dublagem maga ele foi dublado pelo Mário Vilela, que novamente ninguém consegue fazer a voz do Nhonho igual ele, e muito menos melhor do que ele. Ai! Ai! Meu estômago! Ai, meu estômago! Enfim, na dublagem Gábia, Som de Veracruz e Rio Sound, ele foi dublado pelo Gustavo Berriel. O que significa que antes do Sr. Barriga ser dublado pelo Gustavo Berriel, o Nhonho já era dublado por ele. E também a Pops, como foi interpretada pela mesma atriz que a Dona Florinda, então ela também teve a mesma dubladora, Marta Volpiani, que dublou em todos os lotes de dublagem. Godines. Godines, apesar de aparecer pouco, ele teve 5 dubladores. Olha aí, 5 dubladores para um personagem que quase não aparece. Vamos ver. Bem, o principal dublador do Godines, né? E o que ficou mais caracterizado com aquela voz do personagem, né? Aquela voz fininha que fala assim: que voltes para mim, querida, oh, pombinha. Enfim, o principal dublador do Godines foi o Silton Cardoso. Peraí que tá... Silton Cardoso. Silton Cardoso foi o principal dublador do Godines na Maga e também dublou um pouco na Hill Sound, antes de infelizmente falecer no ano de 2014, com seus 75 anos de idade. Enfim, outro personagem que ele dublou foi o Pé de Vento nos Ursinhos Carinhosos. Não se preocupe, ele não vai descer. O coelho pé de vento é invencível. Godines também foi dublado pelo José Soares. Aê! Essa seta fica atrapalhando. José Soares dublou em apenas alguns episódios da Maga mesmo, né? E infelizmente ele morreu no ano de 2009, com 71 anos de idade. E outro personagem que ele dublou foi o pai do Andy Panda. Ah, não chateia, Andy. Não vê que eu estou ocupado? Me dê essa espingarda. Outro cara que dublou o Godines foi o Elcio Sodré. Elcio Sodré dublou em apenas um episódio da Maga, que foi o episódio A Escolinha do Professor Girafales, onde é aquele que ele não tem aquela voz fininha, ele tem uma voz normal, vamos por assim dizer, que é quando ele fala: mas por que se ainda não chegou a hora de terminar a aula? Enfim, o Elcio Sodré dublou só nesse episódio mesmo. Atualmente ele está com 63 anos de idade e outra voz que ele fez foi o Dave Seville em Alvin e os Esquilos. Ouça assim, a minha casa tá morto. Vai pra rua, entendeu? Mas... Seu quarto dublador foi o Alexandre Marconato, que inclusive é o seu atual dublador também, né? Ele dublou nas dublagens Gábia e Som de Veracruz. E o Yuri Calandrino dublou na dublagem da Hill Sound. Agora vamos falar do carteiro mais preguiçoso do mundo, El Jaimito.
Jaiminho Carteiro teve 4 vozes no Brasil, 4 dubladores, sendo que a primeira delas foi o Gervásio Marques. Gervásio Marques foi a primeira voz do Jaiminho, né? Eu acho que ele dublou, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele dublou no episódio do Antes um Tanque Funcionando que uma lavadora encrencada, na primeira dublagem perdida mundialmente, né? Não tenho certeza, mas acho que foi isso. Infelizmente, o Gervásio Marques morreu no ano de 1999. Sua segunda voz e seu dublador mais famoso foi o Older Casarré. Older Casarré, né, foi o dublador mais famoso aí do Jaiminho, né? E que fez aquela voz lá que a gente conhece, né? Que, eu vim trazer essas cartas para Dona Florinda. Infelizmente, ele morreu no ano de 1992, com 57 anos de idade. Ele parece até mais, mas tudo bem. E outra dublagem que ele fez foi o Zé Colmeia. E bem, a terceira voz do Jaiminho foi o Potiguara Lopes, que eu já falei dele, né? Já que ele foi o primeiro dublador do Professor Girafales e também dublou o Jaiminho no episódio Antes um Tanque Funcionando que uma lavadora encrencada. Só que na segunda dublagem, que é a que a gente assiste hoje em dia. E o seu quarto dublador foi o Gustavo Berriel, o mesmo dublador do Seu Barriga e do Nhonho, que fez a voz dele na dublagem Gábia. E só lembrando, o Jaiminho não recebeu nenhuma voz no Rio Sound e no Som de Veracruz, porque todos os episódios com ele já tinham sido dublados, né? Então não precisava. Enfim, agora a personagem Glória. Glória, a vizinha encantadora que todos os homens da vila se apaixonam. Bem, como vocês sabem, a Glória foi interpretada por 4 atrizes ao longo da série clássica. 4 não, 3, né? 4 contando com o Clube do Chaves também. E essas 3 atrizes tiveram 7 dubladoras. Então eu vou só falar o nome mesmo, porque são muitas dubladoras. Entre elas temos Márcia Gomes, Noelle Santisteban, Denise Simoneto, Leda Figueiró, Sandra Campos, Isabel de Sá e Tânia Gaidarji. Agora, por outro lado, a Paty teve só 3 dubladoras. Na verdade, 3 na dublagem da Maga, né? Nas outras ela seguiu só com uma. Sendo que uma delas foi a Cecília Lemes, a mesma dubladora da Chiquinha. Outra foi a Márcia Gomes, que também dublou a Glória, né? E a Leda Figueiró, que dublou nas dublagens Maga, Som de Veracruz, não, Som de Veracruz não, Rio Sound e Gábia. No Som de Veracruz a Paty não apareceu. Todos os episódios com ela já tinham sido dublados, então não precisava. E infelizmente a Leda Figueiró morreu em 2013. Dona Neves segue um caso parecido com o Nhonho e a Pops, já que ela foi interpretada pela mesma atriz que a Chiquinha e obviamente recebeu as mesmas dubladoras, Sandra Mara Azevedo e Cecília Lemes, nas mesmas ocasiões respectivamente. Agora, uma personagem que é pouco lembrada, mas que só apareceu em 2 episódios e em cada um ela teve uma dubladora diferente, é claro que eles são de estúdios diferentes, é a Dona Edviges, a louca da escadaria. Aquela personagem que foi criada só para substituir a Dona Clotilde depois, né? O fato interessante é que ela foi dublada pela Gessi Fonseca. Gessi Fonseca que morreu em 2018, né, infelizmente, né? Com 94 anos de idade e até o momento da sua morte, ela era a dubladora com mais tempo de carreira no Brasil, tendo começado na dublagem em 1941. Enfim, outro de seus trabalhos foi a Dona Benta, no desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a Gessi Fonseca dublou a Louca da Escadaria no episódio da Louca da Escadaria, de 73 mesmo, né?
Já na sua outra aparição no Festival da Boa Vizinhança de 73, que foi dublado no Som de Veracruz, ela recebeu a voz de Larissa de Lara, que era a filha do Pedro de Lara. O primo do Seu Madruga, conhecido como Seu Madroga ou Seu Romão, apareceu em apenas um episódio, mas esse mesmo episódio recebeu 2 dublagens. Em cada dublagem, um dublador diferente. O episódio em questão se chama Primo do Seu Madruga, né? Porque ele é o primo do Seu Madruga, então faz sentido. Seu primeiro dublador foi o Luiz Carlos de Moraes, que também dublou o Seu Siriguejo no Bob Esponja. É a voz mais famosa do Seu Siriguejo, né? E o seu segundo dublador foi o Jorge Pires, que dublou o Mexilhãozinho no Bob Esponja, né? Do Homem-Sereia e Mexilhãozinho, sabe? Infelizmente, o Jorge Pires morreu no ano de 2001. E tá aí, ó. Malicha, ou Malu. A Malicha foi criada para substituir a Chiquinha lá em 74, né? Mas acabou não dando muito certo e só apareceu em 3 episódios mesmo. Mas mesmo tendo aparecido em 3 episódios, ela teve 4 dubladoras. É porque um episódio em questão foi dublado 3 vezes. Vocês vão entender, calma. No episódio O Festival da Burrice, ela foi dublada pela Cecília Lemes, que é a dubladora da Chiquinha, né? No episódio O Matador de Lagartixas, que foi dublado 2 vezes, né? Eu falei que um episódio tinha sido dublado 3 vezes, mas na verdade foram 2 que foram dublados 2. Enfim, no Matador de Lagartixas, na dublagem maga, ela foi dublada pela Zaira Zordan, que também fez a voz da mãe como é que é o nome do cara mesmo? Da mãe do Mariano em Encanto, no filme Encanto. E na dublagem Gábia, ela recebeu a voz do Natal de Silvia Suzy. Já no episódio Sujando a Roupa do Kiko, que também foi dublado 2 vezes, na dublagem maga ela recebeu a voz da Leda Figueiró, que também foi a dubladora da Paty e da Glória, né? E na dublagem Som de Veracruz foi a Zaira Zordan de novo. Enfim, tá aí a Malicha Malu. Elizabeth, do episódio do Festival da Burrice, foi dublada pela Márcia Gomes, enquanto a Cândida foi dublada pela Noelle Sebastian. Sebastian não, Santisteban, cara, eu sempre falo Sebastian, cara. Yara, aquela lá que fala dos tamoios e vai embora, foi dublada pela Líria Marçal. O Seu Carequinha, Senhor Calvilho, o cara que queria comprar a vila do Seu Barriga, recebeu 2 dubladores. O primeiro deles sendo Potiguara Lopes, a primeira voz do Professor Girafales, que dublou ali na primeira parte mesmo, né, que é a mais clássica para nós. Enquanto Luiz Carlos de Moraes fez a voz dele nas dublagens Gábia, Rio Sound e Som de Veracruz. Ainda no Luiz Carlos de Moraes, ele fez as vozes do Hector Bonilha e do Seu Furtado. O garçom carequinha do episódio do Se Solicita Messeiro foi dublado pelo José Soares, o mesmo dublador do Godines. O homem do Roupa Velha, ou o velho do saco, que apareceu no primeiro episódio Remédio Duro de Engolir, apesar de só ter aparecido nesse episódio, ele teve 3 dubladores. Na dublagem maga foi feito pelo José Carlos Guerra, na dublagem Gábia pelo Armando Tiraboski e no Som de Veracruz pelo Gutenberg Barros. Aquele cliente azarado que vai ao restaurante da Dona Florinda tomar uma simples xícara de café e percebe que dentro da xícara tem uma mosca, recebeu a voz de Fábio Villalonga. E esse cliente foi interpretado por Abraham Stavans, que também interpretou o dono do parque, sendo que o dono do parque recebeu 4 dubladores. O primeiro deles, e o mais clássico, sendo Ouney Casarré, que também dublou o Pica-Pau, além de Silton Cardoso, Yuri Calandrino e Alexandre Magolo. Bem, este foi o vídeo, galera, falando sobre os dubladores de Chaves aqui pra vocês. Vocês querem que eu faça do Chapolin também, cara? Não sei se eu faço do Chapolin, porque geralmente são os mesmos dubladores ali, né, cara?
Mas vamos ver, né? Enfim, faz o CCC, curta, comente e compartilhe. E até a próxima. Vocês ficam aí aguardando que eu vou comer essa melancia inteira aqui. Vocês vão ver. Olha o grupo!